Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Bom, no último episódio nós limos o livro de 1 Reis, capítulo 11 ao capítulo 15. Então vamos iniciar o episódio de hoje com umas reflexões desses 5 capítulos. Se você não viu, vídeo anterior, vai lá e dá uma lida também, ou pegue a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. E compartilhe com a gente aquilo que você aprendeu e pensou também. Então vamos lá, primeiro. Nós vimos a desobediência de Salomão e a sua morte. Só que, para te informar, Salomão morre agora na Bíblia, mas tem muito mais a ser falado dele ainda, você fala dos ensinamentos dele ainda. Por quê? O livro de Reis ele vai contando a sucessão dos reis que foram assumindo o trono de Israel. Tá? Aí nós vimos na história também a sucessão de Salomão e a separação entre as tribos de Judá das demais, por causa da desobediência de Salomão. Nós vimos que um leão mata um profeta, a mandado de Deus, por falta de obediência. Um ponto interessante isso. E no último episódio também nós vimos, nós podemos ler, nós falamos também da importância de ser temente a Deus. Mas não é ter medo, igual medo de alguma coisa, não é medo, mas sim uma obediência. Por isso que novamente vem a pergunta: como que você escuta a voz de Deus? Como que você pensa em relação a sua conversa, seu diálogo com Deus? Então, as reflexões que nós podemos tirar que assim, o tempo inteiro nessa parte da Bíblia é dito da obediência de Davi com Deus. Então, Davi era muito obediente, sendo nas instruções que Deus falava para ele e nos seus mandamentos. Por mais que Davi era humano e errou bastante, ele é imperfeito. Porém, ele se redimia, reconhecia o erro. Porque às vezes o erro ele é para nos ensinar também, que é pela experiência nós podemos adquirir sabedoria. Então, Davi errava e procurava se corrigir. Mas aí vem o principal, sempre procurava obedecer às instruções de Deus. E aí vem a pergunta novamente, como você escuta a voz de Deus? Essa pergunta acho que vai aparecer muito no decorrer desses episódios da leitura da Bíblia, porque isso é fundamental e é importante, Questão de oração, questão de você falar com Deus, assim, sem precisar ir numa igreja, sem precisar ir num lugar, é simplesmente você e você. Tente, no caso, um exemplo, use o espelho. Pode te ajudar também. Porque eu creio que a experiência com Deus, a experiência das coisas divinas, é algo individual. Você pode estar no local, com muita gente, sentir coisas que você não sente normal, mas é você. É você e você. Você e Deus, Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, deixar seus comentários com as suas reflexões, para que também a gente possa aprender posteriormente, depois ensinar outras pessoas. Então vamos lá, respira. Livro de 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Geu, filho de Hanani, contra Baassar, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Roboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baassã e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Roboão, filho de Nadab. Quem morrer a Baassã na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baassã,
e ao que fez, e ao seu poder. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baassã dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baassã, e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com obra as suas mãos, para serem como a casa de Roboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baassã, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arzá, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou, no ano 27º de Azá, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baassá, não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baassá, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú, sobre Baassá. Por todos os pecados de Baassá e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Azá, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado Zinri, tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia fez rei sobre Israel e Onri, chefe do exército no arraial, e subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais do sucesso de Zinri, a conspiração que fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos em Tirza, reinou 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria, por 2 talentos de prata, e edificou um monte, e chamou o nome da cidade, que edificou o nome de Semer, senhor do monte Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que,
como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Beletia, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou e morreu Segube, o seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalhos nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Zarefate. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste, num vaso, um pouco d'água que beba. E ainda ela, a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me-o para fora. Depois fará para ti e para seu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deixou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino
e o trouxe do quarto à casa e a deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, Deus estava mostrando para a mulher que Elias é um designado dele, né? Então provou isso para a mulher. Pode ser que a mulher não acreditava, não foi o suficiente ter multiplicado o azeite e a farinha. Fica o pensamento aí para você também. Compartilha com a gente. Capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe a Obadias: Vai pela terra, e todas as fontes de água, todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passar por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo, ele se prostrou sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse Elias: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reina onde o meu senhor não mandaste em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, e eles te não tinham achado. E agora dizeis tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomaste, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi os 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, diz ao teu senhor: Eis que aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje, me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azer, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, e se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Elias e os profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor,
e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolherão para si um dos bezerros, e o dividirão em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo responder e disseram: é, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muito. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: Responda-nos, porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, o que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem respostas, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchai de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer no ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse o seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que,
Entrando os céus se enegreceram, entrando os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Capítulo 19. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez sobre a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com a vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu ao seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte de Herobe levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto, a sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar à espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias, e achou a Eliseu filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com 12º, Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou a ele bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vá e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e o matou.
e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Nós vimos aqui a obediência de obedecer a Deus, né? Que muitas coisas nós vimos nessa história de Elias. Deus vai suprir e vai dar tudo aquilo que é preciso. Já está preparado. Você só precisa ir. Tome coragem e vai. Obedeça a voz de Deus, que já está tudo preparado para você. Capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. O Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Beni-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos seus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tomaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Beni-Hadad, dizendo: Ainda que eu te mandei dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas tuas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões do povo lhe disseram: Não lhe deus ouvido, nem consista pelo que disse aos mensageiros de Beni-Hadad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo. Farei, porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram a estas respostas. E Beni-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bêbado, ele e os reis nas tendas, disse ao seu servo: Ponde-vos em ordem contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda a grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Para quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem comerá a peleja? E disse: Tu. Então quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços nos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. E Beni-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Beni-Hadad enviou a alguns que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomais. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Beni-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo em alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos, os carros, e feriu os sírios com grande estrago.
Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos contra ele em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, e põe capitão em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que o caiu de ti, e os cavalos como aqueles cavalos, e os carros como aqueles carros, e pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revistas dos sírios, e subiu a Éfica, para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revistas, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens, de pé no dia. E os restantes fugiram para África, a cidade, e caiu um muro sobre 27.000 homens, que restaram Ben-Hadad. Porém fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios, e faz aliança com seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhais por sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel. E disseram: Diz teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Tu, irmão Ben-Hadad, vive. E ele disse: Vinde, traze-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e fazer para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão te encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu aquele homem. Feriu-o e vulnerando, então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se, um homem me trouxe outro homem, e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo culpado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. O rei de Israel reconheceu que era um dos profetas,
e assim lhe disse: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão do homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Bom, chegamos ao final do capítulo 20. Espero que vocês tenham gostado da leitura. No próximo episódio será mais 2 capítulos, 21 e 22, que aí termina o livro de 1 Reis. Espero que você tenha gostado, esteja acompanhando a leitura da Bíblia. Lembre-se, procure ler a Bíblia diariamente, que você só tem a ganhar e não tem nada a perder, né? Agradeço a sua audiência, agradeço a sua colaboração. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas poderem ler a Bíblia, entender a Bíblia, obter conhecimento sobre as leis divinas, porque a Bíblia é um manual de como se viver bem, mas tem que ser interpretado cada um no seu individual. Tudo bem? Agradeço, vejo você numa próxima. Até mais.